Hoje é o segundo dia da oitava do Natal. Nestes dias, o segundo, o terceiro e o quarto, nós celebramos algumas festas. Hoje, a festa do diácono Santo Estevão, protomártir, ou seja, o primeiro mártir cristão. Amanhã celebramos a festa do apóstolo São João. E depois de amanhã, a festa dos santos inocentes. Parece contrastante que nós ontem tenhamos celebrado o Natal do Senhor, o nascimento da divina criança, e hoje nós celebramos a morte de um dos seus seguidores. Depois de amanhã, a morte dos santos inocentes, a morte de tantas crianças por causa de Jesus. E, no entanto, nós sabemos que Jesus veio justamente para dar a vida, para morrer no nosso lugar. Jesus lá diz: foi para essa hora que eu vim. Como é que agora eu vou dizer para o Pai: livra-me dessa hora? Eu desci do céu, eu me fiz homem, justamente para esse momento de livremente, voluntariamente dar a minha vida. Então, esse menino que nasce em Belém é o Cordeiro. É o Cordeiro que, pela imolação de si mesmo, tira o pecado do mundo, expia os nossos pecados. A prova de que Deus nos ama, diz São João, é que Deus enviou o seu Filho ao mundo como vítima de expiação pelos nossos pecados. Então já o nascimento de Jesus aponta para o cumprimento da sua missão, que é a sua morte. Lá na carta aos Hebreus, meditando sobre o mistério da encarnação, com as palavras do Salmo, é dito: ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e oblação não quisestes, mas formastes-me um corpo. Ou seja, ao assumir a nossa humanidade, fazendo-se homem, Cristo tem em mente justamente a entrega de si mesmo, a sua morte. Por isso que quando os magos visitam o menino Jesus, um deles traz a mirra, que é justamente o símbolo da morte de Cristo, que ele assumiu, ele, o eterno, o onipotente, assumiu a nossa natureza mortal para nos libertar da morte. Então, um dia depois do Natal, nós estamos celebrando Santo Estevão, o primeiro mártir cristão. Na verdade, o primeiro mártir é o próprio Jesus. A palavra mártir significa testemunha, e lá no livro do Apocalipse, São João diz que Jesus é a testemunha fiel, ou seja, o mártir fiel, aquele que precede todos os outros, tanto na morte quanto na ressurreição. Quando Jesus está para subir ao céu, ele diz: não se afastem de Jerusalém, porque descerá sobre vós a força do Espírito Santo, para serdes as minhas testemunhas. Ou seja, a palavra grega usada é para serdes os meus mártires. Todo cristão é mártir, todo cristão é testemunha. Nós recebemos o Espírito Santo para isso. Esse é o sentido, inclusive, do sacramento da crisma, da confirmação.
nós recebemos na crisma o caráter de testemunhas, para nos tornarmos mártires, ou seja, para darmos a vida por Cristo, chegarmos àquela maturidade da vida cristã que nos permita testemunhar Jesus, mesmo que isso custe a nossa vida, o nosso sangue. E na verdade, para o mártir, a morte não é um ponto de chegada. Aliás, para todo cristão, o martírio não é um ponto de chegada, mas é o ponto de partida. São Paulo, lá na carta aos Filipenses, diz: na carta aos Colossenses, vós estáis mortos, vós já morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Porque ao sermos batizados, nós fomos sepultados na morte com Cristo. Então, o cristão já desde o começo morreu. O martírio, portanto, se situa no princípio da vida cristã. Não é apenas um horizonte possível para alguns cristãos, mas é o próprio princípio da vida cristã. Quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Morrer é a própria condição para ser discípulo de Cristo. De modo que todo cristão, de certo modo, é mártir. Agora, Santo Estevão foi o primeiro desses que, na sua vida, viveu de modo exemplar essa morte por causa de Cristo. Santo Estevão era um dos 7 diáconos, um dos 7 primeiros diáconos que foram escolhidos pelos apóstolos para os auxiliarem no ministério apostólico. Santo Estevão pertencia àquele grupo de judeus cristãos provenientes da diáspora, os chamados cristãos de origem grega, que na verdade eram judeus da diáspora, que tinham nascido fora da Palestina e que, portanto, tinham cultura helênica e não judaica, embora fossem judeus. O discurso de Santo Estevão, que é bastante longo, lá nos Atos dos Apóstolos, e que é omitido pela leitura de hoje, trata especialmente sobre o papel do templo na história da salvação. Retomando aquela palavra de Jesus: destruí este templo e eu o levantarei em 3 dias. E Santo Estevão, então, diante dos judeus, diz que o novo templo, o verdadeiro templo é Cristo, que o templo, a função dele na história da salvação tinha chegado ao fim, e chama os judeus de incircuncisos de coração. É sobretudo isso que causa a ira deles. Santo Estevão é descrito ali no livro dos Atos dos Apóstolos como um homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé, cheio de graça. E ele então, como perfeito imitador de Cristo, não apenas dá a vida por causa de Cristo, mas também o imita na sua morte, primeiro perdoando os seus apedrejadores. Senhor Jesus, perdoai-os, que não lhes seja levado em conta esse pecado, assim como Jesus também perdoou os seus assassinos, e também, como Jesus, ele entrega o seu Espírito. Jesus entregou o seu Espírito ao Pai, e Santo Estevão entrega o seu Espírito a Jesus. E ele tem aquela visão do céu aberto e de Jesus sentado à direita de Deus. Ou seja, o céu estava aberto para ele, entregando a sua vida por Jesus,
ele teve a garantia de conquistar o reino dos céus. E por fim, a presença de Saulo, que recebeu de Santo Estevão uma espécie de herança espiritual, como se pela força do martírio de Santo Estevão fosse conquistada a conversão de São Paulo. Santo Estevão, uma vez no céu, pôde interceder por Saulo para que ele se convertesse e se tornasse o grande apóstolo dos gentios, o apóstolo das nações, mostrando a fecundidade do martírio, né? Como dizia Tertuliano, o sangue dos mártires se tornava semente de novos cristãos. Quanto mais perseguida era a igreja, quanto mais cristãos morriam, o sangue deles era como que semente. Mais pessoas se convertiam pela força daquele testemunho. Mas, como o próprio Jesus disse antes da sua ascensão, é a força do Espírito Santo que torna os homens capazes de darem a vida por Cristo, de serem testemunhas de Cristo. Então peçamos a Jesus que nos dê a força do Espírito para que também nós sejamos suas testemunhas, nós que nos dispusemos a segui-lo e que, portanto, nos dispusemos a dar a nossa vida por Ele, que nos dispusemos a renunciar a nós mesmos, tomar a nossa cruz, que Ele então nos ajude a viver aquilo que Paulo diz: para mim, viver é Cristo, então morrer é lucro. Nós já estamos mortos, desde o dia do nosso batismo nós já morremos, a nossa vida é Cristo, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Amém.